Boa noite, está no ar o meu, o seu, o nosso pod. Galera, que alegria ter vocês aqui conosco novamente, viu? E hoje o episódio, ó, tá bombante. Mas agora vamos aos nossos patrocinadores. Estou falando delas, as meninas do estúdio Paula Borges. Lá vocês encontram progressiva, hidratação, botox capilar, cortes, coloração, spa detox, escova, manicure e pedicure, alongamentos de unha, depilação, sobrancelha, extensão de cílios e muito mais. Corre aqui no QR Code que está passando para vocês para agendar o seu horário. Nós estamos também com os nossos amigos do Senhor Cortez, um restaurante Tex-Mex. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por comida mexicana e toda semana para mim tem que ter um dia de burrito. Normalmente eu peço de quinta, mas agora com o pod vai ser na quarta-feira para poder assistir comendo, né, gente? Então, acesse aqui o QR Code que vai ter o menu completo deles. Eles têm taco, queijadilhas, tem burrito, tem vários molhos maravilhosos. O guacamole dele, gente, é sensacional. E tem um burrito de vegetariano. Nossa, é uma delícia, gente. Então, corre aqui no QR Code e peça já o seu. A galera do GT Treinamentos para Habilitados também está conosco. Se você, como eu, tirou a habilitação, mas tem medo de dirigir, chama agora aqui no QR Code e agende sua aula. Eles vão até a sua casa, andam com o seu carro ou com o próprio carro da escola para te ensinar a perder o seu medo. Agora vamos falar da nossa convidada da noite. Gente, sensacional. Ela é mentora, palestrante, youtuber, mãe do Gustavo, do Luca, do Arthur, recebeu o título de cidadã itapeviense. É verdade! E idealizadora do movimento Voe. É ela, Jéssica Pradella. Cadê a plateia? Tem podcast que tem É plateia, você já verdade. viu? No meu primeiro episódio tinha que uma plateia. Eu fiquei com tanta vergonha, Sério? você não tem noção. Querida, muito obrigada por vir falar conosco hoje. A gente agradece muito, viu? Eu que agradeço pelo convite. Na verdade, eu tô pra contar um pouco da minha história, que a galera fica perguntando, né? Agora a galera chegou lá no Movimento Voe, tá, mas o que é esse movimento e tal? E nada melhor do que alguém que não conhece fazer as perguntas, porque eu tenho certeza que vai responder a dúvida da galera aí também, Sim. relacionada ao Você Movimento Voe. começou ali depois de passar por um momento ali bem difícil ali da sua vida, né? Foi um momento de cura que você teve, que Uhum. aí partiu. Eu vi um pouquinho dos seus Aham. vídeos, eu vi que partiu dali depois de um desafio pessoal mesmo. Conta pra gente como que foi, Jéssica. Então, em 2019, na verdade, eu já vinha tendo crises de ansiedade e depressão já há alguns anos, mas eu não sabia. Teve um dia, fui pra faculdade, isso foi mais ou menos. Foi 2010. 2010. Nossa. Eu fui pra faculdade e aconteceu algo na faculdade que me gerou um gatilho. E eu ia de moto na época. E eu parei a moto no meio da rua, assim, pra chorar. Eu não conseguia pilotar Caramba. mais de volta pra casa. Você fazia Eu faculdade do parei, quê? eu fazia marketing. Legal. E eu parei na rua pra chorar. Eu não conseguia voltar. E eu só tremia. Tive uma crise mesmo, no meio da rua. Tá. Só que ali, naquele momento, eu nem. Né, em Não 2010, conseguiu entender isso, o que era, a gente né? não tinha acesso Não à tinha. informação como a gente tem hoje. E aí eu tive essa crise, tá? E aí isso começou a ficar mais recorrente, assim. Só que até então eu não, nem tchum. Quando acontecia algo de muito ruim comigo, né, que eu julgava ser muito ruim pra mim, eu não sabia lidar com as minhas emoções e eu tinha essa crise. Aí eu desenvolvi um problema de estômago. E aí eu vivia no médico, Nossa. fazendo. Como que é aquele exame que faz? Endoscopia. Endoscopia. Vivia fazendo endoscopia. Vivia fazendo endoscopia. E eu não conseguia comer. De 40 que eu usava de calça, número de calça, eu passei a usar 36 e eu ainda usava uma leg por baixo. Nossa. Eu emagreci, eu fiquei um palito. Eu fiquei Caramba, muito magra. Jéssica. Eu não comia. Eu simplesmente não conseguia comer. Tudo que eu comia, eu colocava pra fora. Fiz um tratamento, aí depois eu engravidei do meu filho, do meu primeiro filho, o Gustavo, que tem 15 anos hoje. E naquela época eu interrompi o tratamento, né, porque não podia tomar antibiótico grávida ali e tal, interrompi o tratamento e aí se perpetuou aí, né, o problema. E aí depois que eu parei de amamentar e tal, eu tive que voltar com esse tratamento. Mas até então, eu continuei, tipo assim, beleza, normal isso aqui, né, essas crises aí que eu tenho. Durante a gestação você teve essas crises também? Eu não lembro, mas assim, o meu casamento na época, porque assim, eu já namorava há uns 4 anos, mais ou menos. E depois que eu engravidei,
que eu estava perto de ganhar neném, eu fui morar com o pai do meu filho. E a gente brigava horrores, assim, era cão e gato mesmo, sabe? A gente brigava muito, muito, muito. E imaturo, eu tinha 18 anos e ele 23. É muito novinho. Mas assim, nós éramos muito imaturos. E aí, a gente brigava muito e isso me gerava esse problema de não comer, de ter essas crises e tal. Então, às vezes, a gente saía, por exemplo, ia pra uma balada, porque na época eu ia pra balada, né? A gente ia pra balada, aí a gente brigava, toda balada a gente brigava. Toda balada a gente brigava. A gente brigava. Teve uma briga que a gente teve. Sabe onde tinha pagode? Aqui em Itapevi mesmo. Eu não vou lembrar o nome. Mas. Ali perto do Clube Q? Sei. Então, não lembro agora, mas a gente teve uma briga tão feia ali. Que ele saiu me empurrando, assim, tipo, pro pessoal abrir alas pra eu passar, sabe? E ele ia me empurrando. Gente. Aquele dia eu tive um surto dentro do carro, que foi uma briga que a gente teve. Nossa. Ele bateu o carro, eu grávida. Ele bateu o carro, destruiu a frente do carro. Eu fiquei no meio da rua. Gente, era um bafafá, assim, uma baixaria, sabe? E eu chamava a polícia no meio da rua. E isso me gerava crises, porque eu era descontrolada emocionalmente falando. Completamente descontrolada. E isso foi piorando. A gente, assim, né, o quê? 1985, 80, a gente não foi criada pra entender uma crise emocional. É Exato. frescura, é Aham. manha, é drama. Nossa, quantas vezes na vida eu já fui chamada de dramática? Uhum. Então a gente não foi criada assim, não foi ensinada, não tinha TV ensinando, não tinha Sim, ninguém falando sobre isso, né, naquela época. exatamente. Então a gente foi criada pra ser taxada de histérica mesmo. Exatamente. E aí, enfim, eu continuei tendo esses problemas, e aí foram se passando os anos, né? Aí eu separei do meu marido. Depois a gente acabou casando de novo, né? Beleza, voltamos, tudo certinho. Só que aí eu continuei tendo essas crises. Passaram-se, não eram tão frequentes e não eram tão graves. Depois de alguns anos, alguns bons anos, na verdade, em 2016, 2017, mais ou menos, eu voltei a ter essas crises com muita frequência e mais graves. Então, eu saía de carro para casa, às vezes eu ia pagar um boleto, que eu trabalhava com meu marido na época, e eu ia pagar um boleto e eu não conseguia voltar para casa, porque eu não conseguia voltar dirigindo. Eu Nossa. ficava no meio da rua e às vezes eu ficava na frente da minha casa, assim, durante uma hora, olhando para minha casa e eu não conseguia entrar na minha casa. Porque, na verdade, os gatilhos aconteciam lá. Era eu, meu marido, era dentro da minha casa. Eu não sabia lidar com a minha própria vida e comigo. Então, teve um dia que eu tive um episódio, assim, que eu achei que eu ia morrer de verdade. Eu tava no estacionamento do Barbosa, e aí eu tive uma crise dentro do carro e eu falei pra Deus, eu não aguento mais isso. Eu vou morrer aqui, ninguém vai ver. Eu dentro do carro, eu não conseguia abaixar o vidro pra pedir ajuda. Então eu tive uma crise ali dentro do carro, eu suava frio, minha mão pingava suor frio, Nossa. minha boca sabe quando você fica, tipo, parece que você tá com frio? Minha boca não parava, eu não conseguia falar, eu não tinha forças pra me movimentar. Foi horrível. E eu falei, gente, eu vou morrer, eu acho que eu tô tendo um infarto, porque a sensação era de um infarto. E o meu coração pulsava tanto, tanto, tanto. Nossa. Que Enfim, desesperador. e aí eu comecei a orar em pensamento. E eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor, faz alguém chegar aqui perto desse carro pra me ver, eu preciso ser vista, senão eu vou morrer. Beleza. Aí depois eu fui respirando, fui me acalmando e tal. Beleza, me recompus e consegui voltar pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiz uma oração. Antes disso, um pastor havia sonhado comigo e ele abordou meu marido dentro do supermercado. Ele falou assim: sua esposa tá bem? E meu marido não sabia de nada, porque ninguém sabia. Nossa. Sua esposa tá bem? Meu marido falou: tá ótima. Ele falou assim: tem certeza? Ele falou: tenho certeza. E ele falou: por quê? Ele falou: não, porque eu tive um sonho com ela. Ela estava depressiva, ela estava caída no chão e ela não conseguia nem pedir ajuda. E ela não via ninguém com quem ela pudesse contar. Inclusive, ele citou o nome de uma pessoa. Ela até conseguiu falar com essa pessoa, mas essa pessoa falou: não, ela tem que sair dessa sozinha. Tipo, eu não posso ajudar ela. E de fato, isso aconteceu. Estava Meu acontecendo. Deus. E ele falou assim: fala isso pra ela, tá? Beleza. Meu marido não me falou, esqueceu. Porque ele nem levou a sério. Sim. Tudo bem. Aí no outro dia, eu encontrei com esse pastor dentro do mercado. Aí ele falou, Jéssica, posso falar com você? Eu falei, pode. Ele, tá tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem. Aí ele falou, não, não tá tudo bem. Eu te vejo assim, 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 assim. E começou a falar. Ele falou, e eu conheço alguém depressiva, porque minha esposa tem depressão. E se você não pedir ajuda, você não vai suportar.
Ele falou, mas eu tô orando por você, você vai se levantar, você vai se reerguer. Tudo bem. E aí, uma outra amiga me mandou mensagem. Jé, sonhei com você. Aí começou um monte de gente sonhar comigo e me mandar Minha nossa. mensagem. Jé, eu tô orando por você. Eu via um grito desesperado assim, assim, assado. Aí eu comecei a sonhar comigo. E aí eu me via presa num labirinto. E eu tentava sair desse labirinto, gritava socorro e eu não conseguia vir, eu não conseguia sair. De repente, eu via um homem nesse labirinto tentando me pegar e eu não via luz no fim do túnel. E era assim que eu me sentia. Eu não via luz no fim do túnel. E aí ele vinha, e quando ele chegava mais perto, mais perto, mais perto, eu falei, Deus me socorre. E aí uma luz fazia assim, ó, vral. Eu saía e o homem ficava lá dentro. E eu consegui sair. E a partir dali, eu comecei a de fato me reerguer, mas eu acredito que nesse tempo Deus ele levantou pessoas sem que eu soubesse para orar por mim. Teve um episódio que eu tava em casa muito mal, e a minha mãe falou assim: "Jéssica, tá tudo bem?" Eu falei: "Tá tudo bem?" Ela falou: "Não tá tudo bem, ajoelha agora que eu vou orar por você." E minha mãe sem saber de nada, porque ninguém sabia. Minha mãe começou a orar e assim, é como se eu voltasse, sabe? E aí eu falei assim: "Deus, chega. Não aguento mais. Eu não sei o que tá acontecendo, porque eu não sabia que isso era crise de depressão, de ansiedade, de pânico, eu não sabia nada disso." E eu falei assim: "Ó, já vou te falar que eu não vou tomar remédio, tá? Eu não vou ficar presa a nada. Não que seja errado, gente, pelo amor de Deus, não tô falando isso, mas eu não aceitei aquilo pra minha vida." E eu falei: "Não vou tomar remédio. Me fala onde é que eu tenho que ir, com quem que eu tenho que falar, qual caminho que eu tenho que seguir, que eu vou fazer o que o Senhor falar que é pra eu fazer." E ali eu fiz. Ele, na hora ali, ele não me respondeu, ou me respondeu e eu não entendi, porque eu Uhum. estava completamente conturbada. Mas eu fiz uma oração muito simples e muito sincera no meu quarto, ajoelhada no meu quarto. E eu falei assim: só me mostra que eu vou. E aí eu descobri, vendo ali o Instagram, eu vi um post de inteligência emocional dentro da Igreja Lagoinha na época. E eu falei: Sei, nossa, ali em uma Alphaville, né? palestra na Igreja Lagoinha? Palestra, porque eu era de uma igreja completamente tradicional. Não tinha esse negócio de palestra. E eu falei assim: eu vou nesse negócio aqui. Gente, eu fui. Quando eu pisei lá, Deus falou assim pra mim: você faz parte disso aqui. E eu falei: parte do quê? Tipo assim, eu não entenderam nada, né? Ele não me respondeu na hora. Mas eu vi aquela moça em cima daquele altar. Era como se eu tivesse me vendo dando aquela palestra. E eu falei: você tá louco, mas nunca na vida. Eu odeio falar, eu não gosto de pessoas, porque na minha cabeça eu não gostava de pessoas, porque eu não lidava bem com pessoas. E aí eu falei: eu não gosto de pessoas, eu não gosto de falar, eu nem. Quem sou eu pra falar? Mas nem a pau, não vou. E aí eu continuei indo pra aqueles cultos que tinham aquelas palestras que eram mensais, um encontro ao mês, só pra mulheres. Gente, fiz um processo de coaching individual com aquela mulher, a minha vida deu um 360 graus. E o Nossa, Voe que nasceu disso. profundo. Gente, que delícia. Deus, ele opera assim nas nossas vidas de Sim, um jeito que a gente nem imagina, né? sim. Às vezes a gente pede uma coisa e ele fala, mas não é isso que tá preparado para você, não, minha filha. Uhum, Tem muito mais lá na frente, muito mais. exatamente. Caramba, já você passou por um momento de cura ali. Aham. Ai, que experiência. Foi Que sensacional. experiência. Foi sensacional porque é que assim, tem coisas que a gente só sabe sentir mesmo, sabe? Sim. Então, quando eu pisei o pé naquele lugar, eu costumo dizer que o meu espírito deu cambalhota dentro de mim, sabe? Porque eu senti como se eu tivesse me sentindo viva novamente, sabe? Depois daquele dia, eu desenvolvi um relacionamento com Deus que eu nunca tinha tido. Eu comecei a estudar, que na época era o Carisma, né, que é um curso de teologia dentro da Lagoinha. Eu comecei a estudar mais a Bíblia, eu me apaixonei pela Bíblia. Eu ia pro secreto conversar com Deus. Então, assim, a minha mente se expandiu não só sobre inteligência emocional, mas pro meu espiritual também, Sim. sabe? É por isso que eu falo no movimento Voe, né? Ah, por que que você tem caminhado? Então, porque a gente trabalha corpo, alma e espírito. Porque pra mim, eu acredito nisso. Então, pra mim, isso é o que faz sentido. Não faz sentido vamos só trabalhar o seu emocional. Não, e o seu espiritual abalado. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Então, a É, gente tem tem que que ser em trabalhar as três conjunto, esferas. né? É verdade. Exatamente. Significa voe. Explica pra gente. V-O-E. Vivendo o extraordinário. Da onde veio essa frase, Jéssica? Então, na verdade, assim, ó, quando eu orei pra criar esse movimento, estava no meu coração pulsante há um tempo, né? Que na época eu ia nesses encontros de mulheres, que chamava-se Mulheres Extraordinárias, na época.
E eu servia nesse movimento, aquilo pulsava no meu coração. Eu falava assim, sabe quando você se sente em casa? E eu falava, eu Sim. nasci pra isso, sabe? E eu tinha o maior prazer em servir naquele movimento. E eu levava muitas mulheres. Então, assim, a mulher ia lá fazer minha unha e eu falava assim, não, você tem que ir. Ah, mas por quê? Porque você tem que ir. Então, eu meio que enfiava a goela abaixo para as pessoas irem, porque eu acreditava muito naquilo, sabe? Só que eu não sabia que era o meu propósito. Eu não tinha essa noção ainda. Sim. Eu ainda não tinha aprendido sobre isso. E eu levava muitas pessoas, inclusive, acabei de lembrar uma coisa, de algo que algo que aconteceu, uma experiência muito forte, que é assim, eu levava a mulherada mesmo, eu insistia, eu ia na casa buscar, você não tá entendendo? Porque aquilo fazia, tipo, mudou a minha vida. Sim. Então, Você eu queria falava assim, não, que você tem que ir, transformasse a você vida de tem. outras Ah, mas por quê? pessoas. Porque você tem, sabe? Tipo assim, era assim. E aí teve uma moça em específico que você viu que eu posto rios não, story chorando lá e tal. Faz muito tempo que eu não faço isso. Na verdade, antes eu fazia com muito mais frequência. Mas aí depois a gente vai naquela, né? Ai, porque vai perder sua autoridade. Ah, que se dane a autoridade. Tipo assim, é o que eu tô sentindo Sim. no, Tem que ser aqui. você. Enfim. E aí, na época, eu fazia muito isso, porque foi, gente, foi algo completamente disruptivo pra mim, sabe? Eu nunca tinha tido acesso a essa informação. Então, pra mim, mudou várias áreas da minha vida, várias mesmo. Mesmo, assim, todas. E aí, teve uma moça em específico, ela me chamou, Jéssica, o que é isso que você vai? Porque assim, você posta stories, eu fico curiosa, onde que é esse negócio, o que é? Eu falei assim, então, um culto assim, assim, assado e tal. Ela falou, eu vou com você no próximo. Quando vai ser? Eu disse a data pra ela. Ela falou, você me pega aqui em casa pra eu ir contigo? Eu falei, pego. Um dia antes, na verdade, na semana desse culto, ela havia se separado porque o marido dela agrediu ela fisicamente. Porque ela estava. Na verdade, ele não sabia que ela estava grávida. Eles estavam nessa briga, eu não sei se ele sempre agredia ela, mas ela estava grávida e ela parece que não tinha contado pra ele. E aí ela falou um dia antes pra mim, olha, eu não vou. E eu acordei, só vi a mensagem dela no dia do culto, porque era às 9 da manhã, mas eu acordava super cedo, porque eu me comprometi em buscar todo mundo na casa, né? Então eu tinha que estar super cedo de pé. E aí eu peguei e falei assim: ah, tá bom, né? Não vai, beleza. Aí eu fui tomar banho. E o Espírito Santo falou assim pra mim: você vai lá na casa dela e vai buscar ela. Mas nem a pau. Falei: não vou, não. E Deus falou pra mim: você vai? Eu falei: eu não vou. E ele falou assim pra mim: você vai, porque existe um espírito de morte rondando ela. E eu falei assim: oi? Tá bom, então eu vou, mas Deus, eu nem sei onde ela mora. Olha só, eu nem sei onde ela mora, eu não sabia onde ela morava. Porque ela não tinha passado endereço nem nada. Eu falei, mas eu nem sei. Ele falou assim: fica tranquila, só vai. Eu falei, como assim só vai, né? Beleza. Aí eu tinha marcado com uma amiga na Coab, de buscar uma amiga na Coab. E eu peguei e falei assim, amiga, é o seguinte, vou ter que passar mais cedo aí, tá? Porque eu tenho que ir na casa de alguém que eu nem sei onde é. E ela não vai me atender, porque ela disse que passou a madrugada chorando. E ela não vai. E ela tava brava. E ela falou, nem adianta vir na minha casa que eu não vou. Ela falou assim pra mim. Por isso que eu falei pra Deus, não vou? Tudo bem. Aí, essa amiga que eu fui buscar na Coab, ela falou, você não acredita? Semana passada eu fui com a minha irmã entregar umas joias na casa dela. Olha aí. Umas semi-joias na casa dela. Então, eu fui de carona. Na verdade, eu encontrei com a minha irmã no meio da rua e minha irmã falou, vamos na casa da fulana entregar, de uma cliente entregar umas semi-joias? Ela falou, vamos. Ela foi e ela descobriu onde a menina morava. Ela falou, eu falei, não acredito que você sabe onde ela mora. Ela falou, acredite, vamos lá. Cheguei lá na casa da menina, a mãe dela. Mas essa hora vocês vão pra culto? Eu falei, sim. Aí a mãe dela, não, mas eu não vou acordar ela. Ela passou a madrugada acordada. Eu falei, eu entendi. Eu posso falar com a senhora um minutinho? Ela falou, pode. Eu falei assim, olha, foi Deus que mandou eu vir aqui. Eu falei, a senhora pode achar que eu sou louca. Mas foi isso que aconteceu. Deus mandou eu levar ela pro culto. Aí a mãe dela era cristã e eu não sabia. E a mãe dela falou, amém, eu tô orando por ela a madrugada inteira. Pra Deus mandar um socorro pra ela. Ok. Entramos na casa dela. A menina tava completamente conturbada. E a gente teve que orar por ela, assim, pra dar uma acalmada, sabe? Pra ela conseguir. Porque ela foi agressiva ao receber a gente, Sim. assim, sabe? Tipo, eu falei que eu não vou e tal. Beleza. Oramos, eu, a amiga e a mãe dela ali na intercessão, né? Aí, gente, a gente conseguiu levar ela. E no final, ela chorando, me deu um abraço e ela falou: não tenho palavras para te agradecer por eu estar aqui. Se eu não estivesse aqui, eu estaria no centro de São Paulo cometendo um aborto. Nossa.
Nossa senhora. E eu, oi. Tipo assim, realmente tinha um espírito de morte rondando com ela. Sabe-se lá Deus o que ia acontecer com ela. Se eu não tivesse ido. E levado ela. Enquanto a mãe dela estava passando a madrugada inteira orando por um socorro, você entende? E aí eu falei assim, uau. E aí ela me agradeceu e anos depois ela me mandou foto do filho dela. Ela continuou me seguindo no Gente. Instagram e ela falou assim, obrigada, porque ele só tá vivo porque você foi lá. E assim, você fez o que ninguém faria. Porque, eu não vou e beleza, não vai e cada um segue sua Era uma vida, pessoa que sabe? você nem conhecia, né? Exatamente. Conhecia, assim, não era minha amiga, não tinha contato, né? Ela me seguia no Instagram e a gente meio que se conhecia porque tinha visto algumas vezes na escola, assim, sabe? Mas não era alguém próximo a mim. Uhum. Mas Deus é extraordinário, É né? E aí extraordinário. isso foi fazendo cada vez mais sentido na minha vida. Isso foi em 2019, mais ou menos, 2019. Aí 2020 foi a pandemia e parou de ter os cultos ali, depois continuou um pouco mais devagar, aí infelizmente foi acabando esse movimento de mulheres, hoje não tem mais. Nossa, que E eu pena. sentia muita falta disso. Então, quando foi em 2025, 24, 2023, mais ou menos, eu fiz uma palestra. E a primeira palestra foi assim: eu tava numa live, fazendo uma live no Instagram. E eu peguei e falei, gente, eu tenho vontade de fazer uma palestra aqui em Itapevi. E aí uma moça falou, pode marcar que eu vou pagar o espaço pra você fazer. Eu falei, Uau! ó, show, então beleza. Aí anunciei lá. Ai, minha primeira palestra foram 11 mulheres. Eu falei, que legal, né? E aí eu fiz, isso foi em novembro, mas acho que 2023. Não, 2022. Aí eu fiquei um ano sem fazer, depois eu só fiz novembro de 2023. E aí depois eu só fui fazer julho de 2024. Aí que as coisas foram acontecendo. E aí eu respondi tudo, menos de onde veio esse nome, né? Aí eu fui orar por esse nome, né? Eu fui orar, Deus, e aí? Como que vai ser e tal? Aí veio o movimento Voe. Só que na época que eu orei por isso, pra você ter ideia, eu tinha colocado na primeiro logo uma borboleta. Porque o Voe, pra mim, era de voar, De voar. sabe? Mulheres extraordinárias, Faz sentido. vamos voar e tal. Enfim. E aí não tava fazendo sentido pra mim. Algo não tava fazendo sentido, sabe? Aí eu falei assim, Deus, eu acho que eu não entendi o recado. O que foi? E aí eu mudei tudo. Aí eu mudei a logo. Eu mudei as cores, porque era azul com branco. Aí eu mudei as cores. Mudei tudo. E mudei o significado. E eu fui orar pra Deus revelar o significado pra mim. E o vivendo o extraordinário é viver o extra do ordinário da nossa vida. Então, na verdade, o movimento Voe é um convite para você mudar o seu comportamento, o seu relacionamento. É não se acostumar com aquilo que você tem vivido, porque é o nosso ordinário. E o nosso ordinário, por vezes assim, não tá bom. Sabe? A gente tem certos comportamentos e a gente tem determinados resultados na nossa vida. E o que as pessoas não entendem é: se eu continuar com o mesmo comportamento, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Então, tem muita gente que tá orando, por exemplo, para uma vida financeira diferente. Ok, mas e o comportamento? Enquanto ele não mudar, a vida financeira não muda. Exatamente. Então, e o meu casamento? Tá ruim? Ok, mas enquanto você não mudar o comportamento, o seu casamento não muda. Porque o problema não está no relacionamento. O problema não está no seu emprego. Tá em você. Então, se você continuar ordinariamente, nem sei se existe essa palavra, mas se você continuar ali no seu ordinário com os mesmos comportamentos, é impossível ter resultado diferente. Não tem como. E foi daí que nasceu o Vivendo o Extraordinário. Vivendo o extraordinário. É isso. E você teve apoio da família? Como foi ali? Mãe, marido, vou dar palestra. Na verdade, assim, ó. Todas as vezes que a gente vai fazer algo, as pessoas, elas meio, vamos ver onde isso vai dar, né? Tipo, meu Deus. Eu sou assim. Eu tenho um perfil comportamental, que eu sou analista comportamental, né? Uhum. Eu tenho um perfil que a gente chama de dominante. Eu sou influente, dominante. O que isso significa? Que eu sou uma pessoa comunicativa, né? Mas até eu descobrir a minha identidade eu era completamente introspectiva. E eu sou dominante ao ponto de, quero fazer isso aqui, eu vou fazer ponto final. Se eu tenho apoio, se eu não tenho, eu vou fazer. Então, não, eu não tive apoio pra iniciar. Eu não tive apoio de ninguém da minha família, mas eu também não busquei por apoio e nem por aprovação de ninguém. Um dia na live eu disse, vou fazer uma palestra e simplesmente fiz. Então eu não queria saber se alguém ia concordar, se alguém ia... Não. Eu simplesmente fui e fiz. Teve uma época, a minha primeira palestra foi totalmente gratuita. E assim, quando a gente tá começando algo, é investimento de tempo, de Sim. energia, de dinheiro, até
que a gente comece a ganhar algo com aquilo, né? Ter um resultado com aquilo. A gente vai plantando, depois a gente vai regando e ali você não vê fruto, né? E aí as coisas, você tem que continuar plantando e regando para as coisas começarem a acontecer. E teve um dia que meu marido falou assim pra mim: ou esse movimento vai dar resultado, ou você não vai mais fazer ele. Então, meu marido falou, ele não acreditava, assim, em nada. Quando eu fui fazer as minhas formações, pra você ter Você ideia. parou de trabalhar com ele pra poder fazer o movimento? Então, na época, a gente tinha um atacado de doces aqui em Itapevi, Sim. né? Na pandemia, eu ainda trabalhava com ele, só que eu já estava passando por todo esse 360 graus. E eu Uhum. estava fazendo um processo de coaching individual, eu como cliente, né? E as coisas já tinham começado a mudar na minha vida. E a minha mente foi se expandindo. E eu descobri que não fazia sentido eu trabalhar mais com meu marido. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo, né? Não quero mais. E eu quis fazer uma formação em coaching na época. Só que quando eu fui fazer uma formação em coaching, tava tudo fechado. Tipo, eu não tinha como pagar. Porque o comércio era meu e dele, Sim. e a renda saía de lá. E tava fechado, com as portas abaixadas. E eu lembro que eu falei pra ele assim: eu quero fazer essa formação assim, assim, assado. Que na época custava uns bons R$ 1.000. E aí ele falou assim: tá louca. Você tá louca. Não tá nem entrando renda. Como que você vai fazer esse curso? Não, não dá. Agora não dá. Ele falou pra mim: agora não dá. E ele tava com a cabeça quente, porque não tava entrando grana e tal, né? A gente tinha só um filho nessa época. E aí eu falei assim: eu quero fazer. Tipo assim, eu quero fazer isso aqui. E eu sou um pouco teimosa. Quando enfio na minha cabeça que eu quero, né? Beleza. E aí eu fui pra dentro da minha casa. E eu falei assim: Deus, eu quero fazer esse negócio aqui. Se foi o Senhor que me levou até. O Senhor não ia me mostrar isso aqui à toa. O Senhor não ia fazer isso palpitar no meu coração se não fizesse parte daquilo que eu nasci pra ser. Pra fazer. Não tem sentido. Eu vou dar um jeito de fazer isso. E na época eu tinha uma bis. Aí eu falei pro meu marido: eu voltei. Então, na verdade é assim. Eu quero fazer esse negócio. Se nada der certo, se eu não conseguir pagar, né, o curso, eu vendo a bis. Não vai vender a bis, Você não tá é hora de vender nada. É, porque na época de pandemia, tipo, ninguém sabia o que ia acontecer, era algo muito Exatamente. novo. Você não vai vender a bis, não sei o que lá, papapá, enfim. E eu na minha cabeça assim: aham, tá, eu vou vender a bis. Tipo assim, sabe? Beleza, fui, fiz a formação. Cheguei lá, eu quis comprar a grade inteira. Nossa. E aí, eu falei assim: eu quero fazer todos os cursos, mas era uma grana alta na época. Alta mesmo. Tipo, um carro popular, assim, sabe? Eu falei assim: ah, não, Deus, o Senhor não me trouxe aqui pra eu não conseguir fazer tudo isso. Eu quero fazer tudo. E aí eu fui no banheiro orar. Eu orei e falei: Deus, eu quero. O Senhor é o meu pai. Eu tomo posse dessa grade aqui e eu quero fazer. Liguei pro meu marido: você tá louca? Jéssica, você nem pagou a primeira parcela desse curso ainda. Não vai fazer, não vai fazer. Para de ser louca. Aí eu fui lá e fechei com o cara da escola. Fechei. Eu falei assim: entrei na minha conta, tinha um valor disponível lá na minha conta. A poupança da vida tava lá. Exatamente. Aí, tipo, tinha um valor lá. Eu falei assim: quanto que eu preciso de entrada? Aí ele falou: X reais. Gente, era o dinheiro que eu tinha. Meu Deus. X reais. Falei: meu Deus. E agora? Ai, mas não é coincidência, né? Beleza. Aí, eu falei: em quantas parcelas? Ah, parcela em tantos e tal. Eu falei: mas eu não tenho cartão com esse limite. Ele falou: você não tem cheque? Eu falei: cheque eu tenho. Na verdade, não eu, a empresa do meu marido tem. Mas como que eu vou conseguir essa assinatura dele, né? Porque o CNPJ tá no nome dele, ele que tem que assinar. Aí ele falou assim: não, vai dar certo. Eu falei: me fala quantas vezes eu tenho que pagar, que eu vou dar um jeito. Cheguei em casa, tava tomando banho ali com meu marido, falei pra ele, nossa, ele quase teve um surto. Enfim, ele falou um monte, e eu, assim, tá bom, Deus falou que eu vou fazer e tal, de boa, assim, nem discuti nem nada, fiquei de boa. Aí, tudo bem. Quando eu estava em casa, estudando, e meu marido viu que realmente eu tava muito aplicada naquilo, sabe? Eu tava muito dedicada naquilo, porque eu nunca fui dedicada em nada na minha vida. E a gente já tava casada há alguns anos, né? E aí ele falou assim: meu, tem alguma coisa diferente mesmo acontecendo, né? Eu acho que. Beleza. E ele foi vendo o meu comportamento. Eu acordava 4h30 da manhã pra estudar. Eu passava o sábado e domingo inteiro. Eu não saía de casa. Ah, vamos pra outro lugar? Não. E eu ficava o final de semana inteiro estudando.
Eu fiquei muito apaixonada pelo assunto, sabe? Porque pra mim fazia muito sentido. E ele começou a ver, realmente tá diferente. E Tá aí, trazendo resultados. exatamente. E aí, eu fui mudando dentro de casa, como esposa, como mãe, como pessoa para as pessoas, porque eu era o tipo de pessoa que eu chegava e não falava eu não cumprimentava ninguém, porque eu era extremamente tímida. E eu comecei a mudar, ele começou a ver esse resultado. Aí teve um dia que ele pegou o talão cheque, ele assinou o talão cheque inteiro, e ele falou, ó, tá aqui o talão cheque, vai lá, faz, acho que você nasceu pra isso mesmo. Vai lá pagar o que você quer, Olha a aí. gente dá um jeito de pagar depois. Olha aí. Aí eu falei, Deus, eu sabia que eu ia fazer. E aí eu fiz a grade toda e dali eu comecei a fazer atendimentos como coaching, aí eu me aprofundei, fiz o master coaching e tal. E eu comecei a levantar grana e eu consegui pagar tudo, gente. Foi sem atraso. Que maravilha, hein? Que maravilha. E acreditou. Porque se você não tivesse acreditado, Sim, nada disso. Nada. exatamente. Hoje você faz atendimento individual ainda ou só no coletivo? Na verdade, eu faço coletivos e individuais, mas atualmente a minha agenda tá fechada por conta dos bebês. Então, foi algo que eu abri mão. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu até continuei ali atendendo, porque eu tenho um filho mais velho de 15 anos. Então, ele me ajudava ali com o segundo, né? Mas aí, depois de 8 meses, eu já estava grávida novamente. E aí, o meu filho mais velho acabou que ficando sobrecarregado, né? Eu com Sim. várias coisas pra fazer, eu fazia as lives, eu sempre fui muito ativa nas redes sociais, então eu fazia as lives, fazia as palestras, fazia os atendimentos individuais, os atendimentos em grupo. Então ele acabou meio que, sabe, pegando parte da minha responsabilidade. E eu terceirizei isso pra ele sem perceber. Foi quando eu fui chamada na escola aí que a minha ficha caiu, porque o comportamento dele havia mudado. E a diretora falou, ele quer chamar atenção, porque ele nunca foi assim. Ele sempre foi um aluno exemplar. E ali eu Nossa. falei, tá na hora de abrir mão de alguma coisa. E eu abri mão dos atendimentos individuais, que era o que me tomava mais tempo. Caramba. E a procura era muito grande pelo individual? Sim, mas eu só tinha. Eu só atendia online. Não é que eu só atendia online, a maioria dos meus clientes eram online, fora de São Paulo, inclusive. Por quê? Caramba. Porque eu fazia live todos os dias pelo YouTube. Então, os meus clientes vinham praticamente do YouTube. Então, eu já atendi gente da Suíça, de Portugal, enfim, vários lugares do mundo eu já atendi. Que E legal. aí, isso tomava muito meu tempo. Porque por mais que fosse online, a minha sessão, ela dura de 1h30 a 2 horas. Então, eu ficava, às vezes, ali 2 horas com o cliente, né? Caramba. E aí, eu fui reduzindo. Ah, vou atender um cliente por dia. Depois, um cliente, uma vez sim, uma vez não. Até que eu abri mão dos atendimentos, porque é algo que me tomava mais tempo. Mais tempo, né? E amamentando não tem como, né? Eu comecei a ficar sobrecarregada também, então eu decidi abrir mão. Hoje seu bebê tem 7 meses. 7 meses. Você pretende voltar? Com os atendimentos individuais, sim. 2 anos aí, é criança? Olha, eu disse que eu entreguei o meu Isaac, assim, sabe? Porque era o que eu ganhava mais dinheiro na época. Mas Deus, ele falou assim pra mim. Foi aí que o movimento Voe começou a acontecer, na verdade. Porque lembra que eu fiz em novembro? Depois eu parei um ano. Sim. Aí fiz em novembro. Mas porque o meu Durante esse foco... 1 ano, você tava fazendo os atendimentos eu tava online. fazendo tudo, menos o movimento Voe. Entendi. Né? Eu não tava dando... não tava fazendo o movimento Voe acontecer. Até que eu um dia comentei com a minha cunhada, eu falei assim, nossa, que engraçado. Eu sinto que eu vou parar de atender. E eu nem sabia que ia ficar grávida do terceiro filho, né? Falei, eu sinto que eu vou parar com o atendimento individual. Parece que eu me vejo mais no coletivo. Foi uma impressão que eu tive. E aí ela falou assim, nossa, quem te viu, quem te vê. Porque você, que nem abria a boca pra conversar com o povo, vai falar no coletivo agora? Eu falei, pois é, menina, mas eu tô com essa leve impressão, assim, sabe? E aí, foi quando eu comecei a fazer o voo e acontecer ali. Meu filho nasceu, e eu falei, não, já que eu vou abrir mão do individual, eu preciso transbordar de alguma forma. Eu não posso deixar de fazer aquilo que me faz bem e que eu sei que vai ajudar outras pessoas. E aí, eu comecei a fazer o voo e acontecer, as legal. palestras. O Café com Identidade faz parte do Movimento Voe. Faz parte do Movimento Voe. Na verdade, o Café com Identidade, ele nasceu... foi a primeira edição agora, né? Porque eu sinto... Tem muita coisa acontecendo por aí, né? Eu não sei se é porque é a minha bolha, porque a gente vive em bolha, né? Assim, se é a minha bolha, mas tem muitos encontros de mulheres acontecendo, sabe? E eu sempre sou aquela que quer fazer algo diferente. Então, eu sempre tô buscando uma forma de fazer alguma coisa diferente. Quando eu comecei o Movimento Voe, na verdade, também veio de um incômodo
que eu olhava para o que as pessoas estavam fazendo e eu falava assim, caramba, mas podia fazer isso aqui, falta isso aqui. Até que Deus falou assim pra mim, então, você tá te incomodando, vai e faz o seu. Porque eu não te dei essas habilidades pra você criticar o que o outro tá fazendo, porque criticar o outro é uma forma de minimizar aquilo que você tá sentindo, ou uma forma de não olhar pra você, né, para aquilo que você não está fazendo. Então, ao invés de você criticar, na verdade, esse incômodo é uma pressão pra você ir fazer aquilo que tá no seu coração. E eu falei, então tá bom. E aí eu comecei a fazer o voo e trabalhando o corpo, alma e espírito, que é o que faz sentido pra mim. Então eu vejo muitos movimentos de mulheres falando sobre coisas que eu não acredito. Como, por exemplo, eu não acredito no divórcio. Sim. Eu acredito que, ai, Deus restaura o meu casamento. Não, Deus não restaura casamento, ele restaura pessoas. Então é aquilo do comportamento, quando eu mudo meu comportamento, o resultado é diferente. Então tem muita coisa que é pregado que eu não Não acredito. acredito. Por isso que eu criei um movimento com aquilo que eu acredito. E uma das coisas que eu acredito é, sem atividade física não existe saúde emocional. Por isso veio as caminhadas. Por isso veio as caminhadas. Porque pra mim, toda cliente individual, nunca fiz atividade física, vai fazer. Vai fazer, porque eu já tive clientes, pra você ter ideia, que não saíam do quarto. Assim, não menosprezando nem nada, mas eu acredito que cada pessoa precisa de algo diferente, sabe? E tinha uma cliente que ela já estava fazendo 7 anos terapia, já estava sendo medicada e ela tinha crises horrendas de ansiedade. E aí ela falou assim, olha, é a última coisa diferente assim que eu vou tentar, eu vou fechar um processo com você. E quando eu fui conversar com ela, ela estava presa no quarto, não comia, não levantava da cama, ela não vivia. Literalmente Nossa. não vivia. E na primeira sessão ela conseguiu reagir. E ela já fazia 7 anos de terapia. Então, na verdade, eu vim com um complemento. Não que a terapia não estava funcionando. Estava funcionando, mas eu vim e trouxe algo que talvez... Eu tive um olhar que talvez né, não sei, assim, foi algo diferente ali. A gente falou sobre identidade, que é o que eu falo muito, né? Sobre identidade e algo mudou, sabe? A chavinha virou. E ela conseguiu reagir, voltou a comer. Inclusive, ela é uma das patrocinadoras. Todos os meses, Que ela patrocina o legal. Movimento Voe. E ela fala assim, eu acredito muito no que você faz, porque eu fui curada através da sua vida. Então, eu não quero nem saber, tipo, se vai ter um Movimento Voe ou não. As meninas falam que nem é um patrocínio, é uma oferta que ela faz. E ela fala, Jéssica, é uma oferta, assim, uma forma de gratidão. Ela é empresária, ela tem uma empresa, dona de uma empresa em Alphaville, não, em Barueri. E ela veio, fez, o marido dela viu a mudança. Eu não atendo homens, mas ela falou: atende meu Você não marido? atende homens, Não, não atendo homens. só mulheres. Já atendi 2, na verdade, mas porque as esposas entraram em contato comigo, né? Atende meu marido? Ok, atendo. E o marido dela também tinha crise de ansiedade e tal. E graças a Deus a empresa dele está decolando e eles estão Que bem. legal, que bacana, Jéssica. Por que essa opção de não atender homens? Na verdade, assim, foi muitas coisas, aliás, muitas não, todas as coisas que eu vou fazer, eu pergunto pra Deus, se faz sentido, né? Faz sentido pra mim, mas faz sentido pro Senhor também? E aí, tal, enfim. Eu acredito que uma mulher posicionada é uma família de pé, sabe? Sim. Eu acredito que uma mãe que ora tem uma casa de pé, que uma esposa que ora tem uma casa de pé. Acho que Então, Provérbios que fala sobre a mulher sábia edifica o seu lar e a exatamente. insensata derruba com a mão, algo Exatamente, assim, né? exatamente. E a Bíblia não fala isso do homem. Então, Exatamente. aí veio a decisão de trabalhar com mulheres. Porque Deus ele falou assim pra mim, se eu conseguir alcançar o coração da mulher, a casa dela vai ser curada. E eu falei, ok. Então eu trabalharei só com mulheres. Por isso que é um movimento de De mulheres. mulheres. É isso, de uma mulher para outra mulher. Tá certíssima. E no Café com Identidade, eu vi que tem uma mesa maravilhosa cheia de comida. Nossa, Mas sensacional. além da comida, o que que a gente encontra ali no Café com Identidade? O que que a Jéssica traz pra gente? O Café com Identidade, ele é algo bem intimista do que os encontros. Porque assim, eu fazia os encontros que a gente chamava de encontro voe, né? Que era encontro vivendo extraordinário. E naqueles encontros tinha um café maravilhoso, sensacional também. Só que eu focava muito em palestra. Então vamos para uma palestra, vamos fazer uma palestra e tal. E eu acho que faltava algo para que elas se sentissem amadas, Uhum. acolhidas, sabe? Algo que elas se sentissem importante. E Deus ele sempre falou para mim, ó, o voo é sobre experiências. E eu falava, tá, tudo bem, mas como que eu vou fazer
como que eu vou criar essas experiências, né? Nos encontros. E aí a gente fazia os encontros, só que todo encontro que finalizava, eu falava assim, gente, tá faltando alguma coisa. E eu não sei o que é. Só que eu já tinha vontade de fazer nesse estilo do Café com Identidade há muito tempo. Tanto é que quem me segue lá no Instagram, eu vivo postando que eu já tentei várias vezes fazer, por exemplo, vamos pro parque. Eu sempre tive esse desejo no meu coração de fazer tudo o que eu tô fazendo hoje. Uhum. Era algo que palpitava no meu coração há alguns anos, desde quando eu comecei a viver essa cura, Sim. sabe? Então eu fiz lá, café com Jesus, nossa, muita, mas sempre eu ando e caio no mesmo lugar, ando e caio no mesmo lugar. Ou seja, é aquilo, é pra eu fazer aquilo, assim, sabe? Entendo. Então eu fazia os encontros, e eu falava pras meninas da minha equipe, alguma coisa ainda falta, sabe? Eu sempre termino com uma sensação de falta. E teve um dia que eu fui orar. E eu falei, Deus, eu não tô entendendo. O que que é essa sensação de falta? Eu preciso que o Senhor me revele. Traga clareza pra mim. Eu não tô entendendo sozinha. E eu comecei a fazer algumas perguntas pra Deus. E eu sempre falo pras meninas que eu vou pro meu secreto fazer perguntas pra Deus com papel e caneta na mão. Então eu escrevo a pergunta e espero a resposta. Jéssica, como você sabe se é Deus? Então não tem como saber. Você vai lá, vê a resposta. Veio algo aqui? Anota. Não fez sentido agora. Beleza, continua caminhando e vai fazer sentido. Ou não. Se fizer sentido, foi Deus. Se não fizer, não foi Deus. Não tem como você... isso aqui é de Deus, então eu faço. Isso aqui não é de Deus. Não tem como. Não tem como. Se é algo que vai beneficiar as outras pessoas, provavelmente vem de Deus, não vem da gente. Enfim. E aí eu, fiz umas perguntas pra Deus. E aí ele me retornou algumas perguntas. Falando, olha, você já percebeu isso, isso, isso? Eu falei, sim. Ele falou, então, é por causa disso, disso e disso. Eu falei, caraca, é mesmo? Eu nunca tinha pensado nisso. Enfim. E aí, algo que acontecia sempre no Movimento Voe é que aqui em Itapevi a gente tem muita dificuldade para lugares para palestrar. Muita dificuldade. Aqui a gente não tem essa cultura, sabe? Sim. Não é como Barueri, porque antes eu fazia palestras em Barueri. Lá, assim, gente, a cada esquina praticamente tem um auditório de vários preços. Uhum. Aqui em Itapevi não tem. E isso era um dos motivos que eu não me conformava. E aí Deus começou a falar assim pra mim, então, toda dificuldade é um convite pra mudança. O que você vai fazer com essa dificuldade? E eu falei, tá, eu tenho a opção de ou desistir e não fazer mais, ou eu faço algo diferente, ou eu vou e faço meu auditório. Eu não tenho dinheiro pra fazer um auditório agora, mas eu vou fazer algo diferente, um ambiente diferente. E aí começou a nascer o Café com Identidade no meu coração. E o Café com Identidade, ele é algo bem intimista e, na verdade, o convite não é para uma palestra, é para um café. Então, geralmente, as amigas convidam as amigas. Amiga, vamos Sim. tomar um café? E lá, realmente, a gente tem 1 hora de café. Aí já é algo totalmente diferente nos encontros, porque no Café com Identidade, o foco lá é o café. É essa proximidade uma com a outra, sabe? Por quê? Porque lá a mulher trabalha um merecimento. Porque a gente vive numa vida extremamente corrida e a gente não olha pra gente. Sim. A gente cuida de todo mundo. Acho que mulher tem desafio em dobro, né? É casa, é família, é o individual, é o profissional, é tudo, né? Exato. E aí a gente não para pra tomar um café, sabe? Com uma amiga, a gente não para pra se ouvir, porque quando a gente fala com outra, a gente se ouve também. E a gente também não é ouvida, e às vezes a gente só precisa ser ouvida e colocar aquilo pra fora. E Deus começou a trazer tudo isso pro meu coração. Eu falei, entendi, então o foco é o café. É essa proximidade, né, de mulheres em uma ambiência onde todas têm um foco. Ser melhor, ser curada, ser uma esposa melhor, ser alguém diferente. E aí Deus foi trazendo tudo à tona. E por que que ele foi trazendo tudo à tona? Porque eu vivi isso lá no meu começo. No meu começo eu fiquei tão apaixonada por tudo que eu tava vivendo que eu levava as mulheres pra minha casa pra gente ter uma reunião e eu comprava algumas coisas ali pra gente bater um papo. Então a gente louvava, a gente aprendia sobre emocional, a gente falava sobre Bíblia, a gente falava sobre Jesus, sobre várias coisas que traziam crescimento para as 3 esferas, corpo, alma e espírito. E Deus falou assim pra mim: é nisso que você tem autoridade, foi naquilo que você viveu. Então você precisa fazer aquilo que você tem autoridade. E eu falei, é verdade. Então, aí eu dei start no Café com Identidade. Então, como que é o Café com Identidade? Você chega lá, você tem 1 hora de café, maravilhoso, sensacional. Feito por um buffet mesmo. Ela é profissional da área, então, assim, é algo assim, café de hotel mesmo, sabe? Então a gente tem uma conversa, tem uma mesa posta linda, realmente pra você se sentir acolhida, importante, né? Depois desse café, eu vou trabalhando o emocional de cada uma, porque do primeiro, que já posso falar porque não vai acontecer de novo esse, foi o tema Quem Eu Sou.
Ali eu trabalhei a identidade delas na mesa. Então, tinham muitas mulheres, por exemplo, você se define em que palavra? Coitada, atrasada, como procrastinadora, enfim, elas revelaram ali na mesa quem elas eram. Mas não aquilo que Deus fala que elas são, né? Uhum. A forma que elas se veem, de acordo com os resultados que elas têm. Mas como elas chegaram nesse resultado? De acordo com aquilo que eu falei. Eu trabalhei primeiro ali, né? A atmosfera ali. Sim. E elas tiveram consciência, elas falaram, caraca, então é isso, eu me vejo assim. Caiu uma ficha, eu me vejo assim. E aí depois a gente queimou todos aqueles rótulos na fogueira. Que legal. Foi uma experiência que a gente Ai, que teve legal. ali. E aí eu vou contar até aqui, né, dessa experiência, porque vai que eu faço de novo. Só que depois a gente foi para um momento de trabalhar o nosso emocional. Então eu sentei com elas ali na grama e a gente começou a conversar e eu falei sobre identidade. Quem é elas para elas, mas quem é elas para Deus? Que nós temos uma identidade terrena, mas também nós temos uma identidade do céu, que é uma identidade limpa, clarificada. E elas ganharam uma camiseta branca, que significa novas vestes, uma nova identidade, uma identidade limpa, sem rótulos, sem marcas, que era a identidade que elas estavam acessando naquele dia. Então, houveram muitas revelações, muitas curas naquele dia. E foi, assim, extraordinário. E a gente finalizou queimando esses rótulos, né? Da forma que Sim. elas se viam ali na fogueira, junto com um louvor e uma adoração ao Rei dos Reis, né? Que é o que faz sentido pra mim. E é isso, Café com Identidade é muito especial. E teve treino também. Teve gente. treino Esqueci também? dessa parte, sim, na quadra. Que bacana, Jéssica. E vai ter uma próxima edição? Já estamos pensando? Vai ter o próximo, vai Já. ter o próximo, dia 19 de julho. 19 de julho já? 19 de julho. Legal. Na verdade, Já tá à assim, venda já? já tá à venda. A gente só tem. É um encontro intimista, então são poucas vagas. Por quê? Porque eu sinto. É algo ali. Mesa, sabe? É algo ali, eu e Sim. elas. Então eu ainda não estou visando o. Ah, vamos vir vender para 50 mulheres. Não. Eu tô visando ali, são 20 vagas. Já foi mais do que a metade, na verdade, porque as meninas que foram no primeiro já compraram Já pro compraram pro segundo. segundo. Porque são temas diferentes, são experiências diferentes. Caramba, que legal. Então, assim, tudo que elas viveram no primeiro, elas não vão viver no segundo. Vai ser algo completamente diferente, né? Eu vou baixando os downloads, vou anotando, vou preparando o próximo encontro de acordo com aquilo que tá no meu coração. E aí, a metade já comprou, porque eu abro uma pré-venda ali pra elas na hora. E algumas vagas foram sendo vendidas ali no grupo e tal, conforme eu vou abrindo, né? Mas é algo bem intimista, então são só 20 vagas. Até então são 20 vagas pro dia 19 de julho. E o link eu acho que tá na bio do Movimento Voe. @movimento. Não, @movimento.voe. Ok, vou deixar escrito aqui. É mais Isso. fácil. Isso. O pessoal acessa lá. E tem caminhada também. Nesse Tem ano ainda tem caminhada uma dia terceira caminhada. 5/10. 5/10. 5/10. Das 7 da manhã às 10 da manhã no Parque da Cidade. Vai ser no Parque da Cidade. Vai Lá ser nós aqui em dissemos. Itapevi? Sim. Lá nós dissemos que ia ser em Aldeia da Serra por Sim. conta da quantidade, né? Porque, como eu comentei com você, na primeira éramos em 40 mulheres, a segunda em 200 mulheres, e a gente fica pensando, foi um crescimento de 400%. Se for mais 400% de crescimento, seremos em 1.000. Mas a gente não tá, né, visando em 1.000. Acho que seremos em 500 mulheres aí, vamos pôr. Sim, olha. E ainda o espaço comporta. E por que não faremos fora da cidade de Itapevi? Porque eu fazia palestras em Alphaville. Quando tiver dando tempo, você me fala, tá? Não, tranquilo, pode falar. Eu fazia palestras em Alphaville. Eu comecei esse projeto de palestras lá com mais algumas amigas. Sim. Até que Deus falou pra mim, não é em Alphaville que eu te quero em Itapevi. Eu falei, nem, não, Itapevi não, porque Itapevi não tem cultura, não é normal, enfim. E aquela choramingada, isso em 2022, né? Uhum. E Deus falou assim pra mim, não, é em Itapevi. Querida, onde eu te quero, não onde você quer, não, meu bem. Vamos? Exatamente. Olha que louco. Eu vou falando e vou lembrando das experiências, Pode né? contar. E aí eu tava em atendimento individual com uma cliente e Deus tinha me falado isso. E pra você ter uma ideia, eu fazia caminhada, eu sempre gostei de fazer atividade física. E eu fazia caminhada aos domingos no Corredor Oeste. E teve um dia que eu andando ali pelo Corredor Oeste e eu ia conversando muito com o Espírito Santo, assim, sabe? Era um momento meu e do Espírito Santo que eu tinha ali, então eu ia ouvindo alguns louvores e fazendo algumas perguntas pra Deus. E eu tive uma visão da caminhada, na verdade, um projeto assim com mulheres. E Deus falou assim, ó, você tem um projeto assim. Eu falei, como assim? Porque eu nunca nem... Gente, até hoje eu nunca fui em uma corrida profissional. Eu nem sei como que é. Eu fui a primeira vez em Itapevi. Mas eu nunca fui, assim, em uma corrida
fora de Itapevi, Sim. oficial em outros Uhum. lugares. E Deus me deu aquela visão enquanto eu caminhava. E eu falei, não, absurdo, não tem como. De onde? Como assim, né? E na época eu falei pra uma amiga, né? Eu falei assim, eu acabei de ter uma visão. E nessa visão, eu via mulheres com as mesmas camisetas de viseira, como se elas estivessem correndo. O que é isso? E essa minha amiga corria. E ela falava, meu, bora, vamos montar isso. Eu falei, montar como? Eu nem sei como que começa a fazer isso, eu nem... Não! E aí eu até tentei montar com ela. Só que não era com ela que era pra acontecer o projeto. Então não vingou. Ou não era o tempo, né? E eu falava assim, Deus. Aí eu tentei várias vezes. Marca treino no Parque de Barueri. Marca não sei o quê. E aí eu marquei alguns treinos. E foi começando até, com Uhum. algumas pessoas. E eu falava, gente, isso aqui queima muito no meu coração. E eu não sei como que eu faço. Até que eu treinava em outra academia. E Deus falou assim pra mim: você vai treinar lá na Bill. Eu falei, não vou treinar na Bill. Como assim eu vou treinar na Bill, né? Porque eu tinha acabado de ter o meu segundo filho. Eu tinha acabado de fechar a empresa, porque meu marido acabou fechando o atacado de doces. Nós não abrimos falência, né? Mas foi quase, na verdade, porque nós saímos endividados e tal, Sim. enfim. E a gente não estava financeiramente preparado para eu dar um salto, porque o valor que era da Bio na época, para mim, era muito diferente da outra academia que eu pagava. Eu falei, não, não vou. Por que que eu tenho que treinar na Bio? E aí Deus falou, eu tenho conexões para você lá. Eu falei, mas conexões do quê? Tipo assim, sabe? E eu falei, tá bom, eu vou obedecer, né? Porque pra mim, como que eu sei se é Deus ou não? Fazendo. Eu sou assim. Tive a impressão. Eu não sei se é Deus ou não, mas eu vou fazer. Porque se lá na frente não fizer sentido, eu largo mão e volto. Não tem problema. Mas Uhum. e se fizer sentido? Né? E eu fui. Lá, eu postando os stories ali, eu acabei tendo contato com a esposa do dono da Bill, que é a Jéssica, que é minha sócia hoje, na Que caminhada. legal, que É. legal. E olha que louco, né? Eu já conhecia a Jéssica há alguns anos atrás. Inclusive, nós éramos brigadas, mas briga de adolescente, assim, sabe? E aí, ela acabou sendo a minha cliente de coaching individual há uns anos atrás. E a gente acabou firmando uma amizade. E eu acabei botando o projeto pra rodar, que foi a primeira caminhada, com a ajuda dela. E aí, nós tivemos a Biomania como apoiador. Olha só como as coisas vão acontecendo. Como você sabe que é de Deus? Fazendo, né? Se eu não tivesse dado... Porque na época... Ah, vai fazer na Biomania. Não, na época não fazia sentido. Eu deixar de pagar um valor pra pagar 2 vezes mais. Não fazia sentido. Mas Deus falou pra mim, eu tenho conexões pra você lá. Eu, conexão do quê? Tá bom, eu não sei o que é, mas eu vou. Fui. E realmente Deus tinha conexões pra mim naquele lugar. E o projeto hoje acontece porque, óbvio, eu tinha ajuda de alguém que foi do meio. Então, assim, eu levei o propósito, tive a minha parte, mas ela também veio com a parte dela. E hoje vamos pra terceira caminhada das Que maravilhosas. legal, que legal. Caramba, Jéssica. É, como eu te falei, né? Foi no Aham, logozinho da bio ali que sim. eu acabei te conhecendo, indo pra caminhada e tal. Que bacana, hein? Deus tem aí Uau. um mundo pra ti, hein, mulher. Que experiências Olha, maravilhosas. eu vou te falar uma coisa. Quando eu penso no movimento, eu vou. Eu penso assim, eu não sei como vai acontecer, porque eu tenho, né, eu tenho as minhas visões, né? E eu sempre costumo falar assim, galera, você tem sonhos. E seus sonhos, eles não têm obrigatoriedade de acontecer. Mas sua visão, sim. Porque visão de sobre dons, talentos e tudo que Deus te entregou, Ele te confiou isso. Ele me confiou esse projeto. Mas eu poderia morrer sem fazê-lo acontecer, sabe? Eu poderia morrer sem fazer o movimento vou dar certo, assim. Sem nem, ah, não, eu sou incapaz. E ficar ali me chorando, ai, porque aqui não tem auditório, ai, porque não sei o quê. Ai, mas como que eu vou dar start numa caminhada? Ai, mas, ai, a gente é muito pequeno. Tipo assim, porque 40 mulheres, comparado às corridas que vão 3 mil, 5 mil pessoas, às vezes você não dá start em algo porque você só tá pensando no grande. Tira o foco do grande, começa com aquilo que você tem, sabe? E eu tô contando isso porque eu sei, assim, que vai muito além. Vai muito além porque eu sei que eu não vou parar. Entende? Eu não vou parar. Já quis parar várias vezes. E Deus foi tão bom pra mim que eu tenho muitas experiências, tá? Então você vai me brecando aí, pelo amor de Deus, Pode senão eu não paro de contar. falar, não. Que assim, ó, no momento em que eu comecei o Movimento Voe, a primeira palestra eu fiz em um salão de festas, onde pagaram pra mim. Depois eu fiz na Biomania. O dono cedeu a sala pra eu fazer, né? O Peterson cedeu a sala pra eu fazer. Ele falou: ó, quando ela quiser, ela pode vir fazer a palestra dela aqui. Só que na minha cabeça não existia congruência, né? Porque existiria congruência se fosse algo voltado ao esporte ali, né?
Então, não gerava uma congruência, tipo, eu de salto, dentro de uma sala de academia, tipo, enfim. Por mais que o espaço seja legal, seja bonito e tal, naquele momento, eu falei, não sei, ainda não é isso, sabe? Mas eu fui fazendo acontecer com aquilo que eu tinha. No começo eu fui fazendo gratuito, depois eu vi que eu não ia conseguir manter, porque é um valor alto, depois eu comecei a pagar o espaço, e eu falei, não tem como, né, tem que fazer o café e tal, e é um valor bem alto pra Sim. fazer o negócio acontecer. Aí eu comecei a cobrar. E teve um dia que eu fiz na Biomania, eu aluguei as cadeiras e tal, e foi tão pesado, porque o meu filho, ele mamava, o meu segundo filho, na época, né, ele mamava no peito, e nesse dia eu fiz tudo sozinha. Parece que é simples, vai lá, palestra e vai embora. Não. Não, não é. Na verdade, eu comecei na parte da manhã, aí chega lá, monta som, faz. E tudo sozinha. Completamente sozinha. Então, era uma carga mental, uma carga física e emocional. Porque o meu filho queria cola, eu não podia parar pra dar cola, porque eu tinha que fazer tudo acontecer antes das meninas chegarem. E eu lembro que esse encontro, ele atrasou, tipo assim, atrasou muito, porque eu não conseguia fazer a televisão funcionar. E eu fiquei presa na televisão e eu não podia falar, e todo mundo sentado olhando pra minha cara e eu tentando fazer o negócio funcionar. E eu já soube meio que estressada pra fazer a palestra, mas eu tive que entregar ali o conteúdo da melhor forma, enfim. Depois eu recebi um feedback super negativo. Ah, porque eu acho que você tem que se programar mais. E eu agradeço pelo feedback, mas naquele momento foi o melhor que eu pude dar, sabe? E, enfim, eu falei, amiga, obrigado pelo feedback e tal, mas vou me policiar em relação a isso, mas eu não consegui fazer diferente naquela época. E eu peguei aquele feedback e falei, Deus, se for pra ser assim, eu não quero, né? Eu tive que abrir mão do meu filho, eu não consegui pegar nem ele no colo o dia inteiro. Ele ficou na minha mãe, e depois a minha mãe levou ele ficava me vendo e querendo vir comigo, e, enfim, foi uma carga mental. E depois que acabou, eu tive que organizar tudo, limpar tudo. Sim. Enfim, eu saí de lá à noite. E eu saí de lá completamente acabada, assim, muito cansada. Eu falei, eu não quero. Se for assim, eu não quero. Porque a sua palavra diz que as suas bênçãos não acrescentam dores. Então, assim, tá me acrescentando dor. E eu não quero. É isso que o senhor tem pra mim? Não quero. Então, eu tô abrindo mão aqui. Ou, Senhor, traz alguém pra me ajudar, se isso realmente for o que o Senhor tem pra minha vida, ou eu vou entender que foi algo da minha cabeça, ponto final. E aí eu recebi uma mensagem no Instagram: Oi, Jéssica, tudo bem? Você precisa de ajuda pra fazer o café? E hoje é a moça que tem a empresa de café. Ela nem tinha empresa de café. Caramba. Ela trabalhava em casa de família. E a empresa dela nasceu por conta do Movimento Voe. Que legal, É. olha aí. Nasceu por conta do Movimento Voe, mas foi ela me ajudando com os cafés. E eu abri a empresa dela praticamente. Porque ela tinha o dom, mas ela não tinha a coragem. E eu comecei a apresentar ela para as mulheres. Então, nos encontros vão advogadas, vão pessoas que trabalham na Câmara, vão mulheres importantes, né? Mulheres que têm que frequentam igrejas e fazem café para as mulheres, enfim. Sim. Eu comecei a falar, você viu que linda essa mesa? Então, a Gabi tem uma empresa disso, se precisar, chama ela. E ela, para, tipo assim, você é louca. E aí foi assim que a empresa dela nasceu. Aí ela abriu mão Legal. do trabalho dela, e hoje ela tem uma empresa e ela tá bombando. Hoje ela atende a OAB de São Paulo. Olha aí. E ela abriu a empresa dela, tipo, tem 6 meses. Gente, É uma coisa muito louca. que extraordinário. É. Fala pra mim, Jéssica, o que você falaria, assim, se você encontrasse aquela Jéssica que entrou no quarto, desesperada, se ajoelhou e orou? O que você falaria pra ela? Eu falaria assim, maravilhosa. Vai passar. Tudo isso que você tá vivendo hoje, na verdade, é só pra te fortalecer. Porque você só tem autoridade naquilo que você vence. Então você vai sair daí, só que você não pode desistir. Quando você vencer, outras pessoas serão curadas através de você. Então não desiste. Continua. Todo problema é um convite para a mudança. Isso só vai te fortalecer. Aguenta firme. Que foi o que Deus falou pra mim naquela época. Deus falou pra mim. Eu falava pra ele: arranca essa dor de mim que eu não aguento mais. Porque, acho que você me ouviu falando, foi essa parte que eu falei nos stories. Porque chegou uma época da minha vida que eu só queria morrer. Eu não via luz no fim do túnel e eu só queria morrer. Eu falava, não, tipo, eu não me sentia capaz, eu achava que eu não sabia falar. Hoje eu falo mais que a cobra, né? Mas naquela época, na minha cabeça, não, quem sou eu pra falar? Então, eu tinha problema na minha identidade, na minha capacidade e no meu merecimento. Eu tinha em todas as áreas. Então, é óbvio que eu não me sentia capaz, porque eu não sabia quem eu era. E eu falava pra Deus, eu me questionava e questionava a Deus, e ele falava assim pra mim, olha, você é forte. Você aguenta. E no caminho, eu descobri que realmente Deus, ele não tenta a gente. Na verdade, ele permite ali situações porque ele sabe que a gente precisa crescer naquela área.
E ele fala assim: olha, você vai viver isso aqui, mas é porque você suporta. Sim, Você sim. precisa crescer nisso daqui. E depois, outras pessoas serão ajudadas através disso. E ele falava assim pra mim: olha, hoje você não entende, mas as suas lágrimas, elas serão bálsamo pra outras pessoas amanhã. E aí eu falava assim: eu não quero ser bálsamo pra ninguém, eu quero que todo mundo se dane. Era o que eu falava, porque eu só olhava pro meu umbigo. E Sim. depois que eu descobri o que é propósito, que a minha vida não é sobre mim, a minha vida é uma resposta para outras pessoas e tudo aquilo que ele me confiou e me entregou não é sobre mim, é sobre as minhas gerações e sobre tudo que ele me confiou, aí as coisas começaram a mudar. Então é isso que eu falaria. É isso, maravilhosa. Obrigada por você ter vindo aqui, Obrigada, eu. compartilhar um pouquinho da sua história, apresentar o movimento Voe para essa galera, porque eu acho que é um movimento que tem que ser conhecido por todas, porque é maravilhoso, realmente é extraordinário, gente. Muito obrigada mesmo, Eu Jéssica. quem agradeço, gente. Segue lá o @movimento.voe e ela vai deixar aqui na descrição. Mulheres de Itapevi, vocês têm a oportunidade de fazer parte desse movimento, seja no Café com Identidade, seja na caminhada. Por que que é uma caminhada e não uma corrida? Porque nós queremos dar a oportunidade de mulheres que nunca fizeram uma atividade física. Nós queremos que vocês entendam que vocês são capazes de trabalhar o corpo. Então, por isso, nós começamos aí com a caminhada. Em breve teremos novidades, né? E Mas façam parte disso, tá bom? Beijo no coração de vocês. Dá pra deixar o link aqui de dá, vendas da deixa, com caminhada? certeza. Pronto, o link de vendas da caminhada do Café com Identidade vai estar aqui na descrição. Beijo no coração de vocês. Obrigada. Gente, até semana que vem. Tchau, tchau.